Pois é. Essa palavra pois é, ela vem na minha garganta desde que eu ouvi quando eu era criança, eu ouvia uma publicidade do Fusca, né? Dos carros que se estagavam pelos estados do Brasil, e tinha um personagem que falava pois é, em relação ao carro estagado, né? Quebrado, enfim, coisa do pobre brasileiro, que aí acaba, pois é, e aí o que fazer? Bom, é, voltando à questão aí de muito interesse, o Brasil é um país muito estranho nas relações com os seus personagens que, de uma forma ou outra, contribuíram para alguma coisa desse país, desse Brasil imenso. Estou vendo aqui a notícia do UOL, que vai ter a corrida de Fórmula 1, né, e estão renegando o nome do Nelson Piquet para participar do evento, porque, em tese, ele tem uma certa admiração por Bolsonaro. Olha, independentemente da questão política que as pessoas possam ter, mas eu gosto muito de analisar o seu histórico, a sua importância no desenvolvimento social, econômico, esportivo, cultural de um país. As opções políticas às vezes são desagradáveis, mas tem que deixar de lado um pouco às vezes e ver o homem em si, a capacidade de entender isso. Exemplo de cena que é cantada em verso e prosa nesse país, e eu acho que mais pela sua morte do que se tivesse em vida, talvez não teria tanta fama como ele teve depois que morreu, né? Já tinha um pouco, mas depois que ele morreu se tornou um mito. E o Brasil dá muito valor a mito. Quando o mito é bom, quando o mito é interessante. Não estou dizendo que o Ayrton Senna não seja, mas é muito mito para um país que tem pessoas com a mesma qualidade e a mesma importância histórica na Fórmula 1 como ele, próprio o Ayrton Senna. Nelson Piquet é um exemplo. Ah, mas eu não gosto do Nelson Piquet porque ele é meio tarrancudo, ele é meio isso, ele é meio aquilo. Mas o Senna também era. Por aquilo que pareça, o Ayrton Senna também era um cara meio tarrancudo, meio grosseirão. Inclusive tem muitos historiadores, pesquisadores que falam isso dele, que conheceram ele pessoalmente. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo à distância, né? Uma cobertura que eu fiz da Fórmula 1 lá pelos anos 80, lá em São Paulo. Realmente percebi, tem um lado carismático dele, mas tem um lado tarrancudo, e isso corria dentro da Fórmula 1, essa história dele ser um cara muito arrancudo, mas pela vontade dele querer ganhar as corridas, de ser o melhor, de ser. Mas se você comparar o Piquet e o Senna, os dois são. Tanto é que os dois entraram até em via de fatos, uma vez aí, um atacando o outro, quase que chegaram um batendo o outro, né? O Piquet é um cara que vai mais para cima, né? Mas no conteúdo de história, os dois têm o mesmo valor. Se o Senna é tricampeão, né? Parece que é tricampeão. O Piquet também é. Agora, as diferenças entre a conquista de um e a conquista do outro são bem gritantes. O Piquet, ele correu com carros que não tinham valor nenhum, inclusive uma Benetton. A Benetton era uma marca de roupa na época, começou a estourar, e criou um carro para disputar a Fórmula 1, e o Piquet ganhou 2 campeonatos com a Benetton. Né? E assim, como o Ayrton Senna correu também, apesar de com marcas melhores, mas que estavam desgastadas, e também ganhou os campeonatos que ele ganhou, né? Que ele conquistou. Então, é injusto que esteja acontecendo em São Paulo, no GP de São Paulo, e que não estão querendo receber o Piquet, ou por causa de questão política. Olha, se o governador de São Paulo, João Dória, do qual eu tinha uma grande estima antes de ser político, pensa assim, então ele se tornou um político de verdade e das piores espécies. Porque você não pode desprezar um herói vivo. Se você já não despreza um herói morto, muito menos um herói vivo. E nesse caso, o Nelson Piquet tem a mesma relevância que o Ayrton Senna.
Apenas que o Piquet, ele não é homem de mídia, ele não gosta de ficar fazendo carnaval em mídia, como fizeram com Ayrton Senna e como fizeram depois dele morto, se aproveitando da glória dele para colocá-lo como mito. Mas o valor histórico dos dois são iguais, né? Então o Brasil deveria valorizar bastante o Piquet, mesmo porque ele também não é um cara tão chato como todo mundo pensa. Ele é um cara legal, bacana, sensível, só que é um cara que só gosta de falar coisa séria. Apesar que a escolha dele para o Bolsonaro não me agrada muito, mas eu tenho que respeitá-lo porque é um grande... E além disso, é um grande empresário, um homem que bem sucedido na vida empresarial. Tentou o filho dele aí ser piloto, mas não conseguiu, né? Não deu certo o filho dele. Aliás, é difícil alguém que teve uma fama e depois fazer dele também um grande acontecimento da área que ele teve projeção. Isso aconteceu com o Pelé também, que tentou fazer do Edinho um grande jogador, mas o Edinho não deu certo. Não só como jogador, também com uma vida pessoal, se envolvendo com drogas, essas coisas todas. Mas voltando à questão, eu acho que o Estado de São Paulo deveria repensar. Se bem que nessas horas também, depois que saiu na imprensa essa situação, fica até desagradável um retorno. Mas o Estado de São Paulo deve sim homenagear e respeitar o nome do Piquet, assim como respeita o Ayrton Senna. Por quê? Porque o Piquet é de Brasília, porque o Piquet é carioca? Bobeira, o Brasil é um país só, não tem essa distância de barreiras. Então o nome do Piquet deveria ser consagrado e respeitado, mesmo porque ele ganhou muitas corridas aqui em São Paulo e também no Rio de Janeiro, e ajudou a elevar o nome do Brasil antes mesmo do Ayrton Senna. Né? Com o Ayrton Senna dizendo, o próprio Ayrton Senna dizendo que o Piquet era um herói para ele, na época, um ídolo. Mas depois os dois acabaram brigando e a Globo colocando fogo na área, né? Porque a Globo nunca gostou do Piquet. Porque o Piquet é um cara que fala a verdade. Então ela ficou mais pro lado do Ayrton Senna. E deu aquela projeção, né? Que todo mundo conhece. E que inclusive a música pouca gente sabe, mas a música da Vitória, ela foi feita pelo Piquet. Mas a Globo pegou e jogou tudo pro Ayrton Senna. É uma coisa engraçada esse país, é tudo mídia. Mas de qualquer forma, os dois têm o mesmo valor histórico para o esporte brasileiro. É necessário repensar que também se deve elogiar, que se deve premiar um mito vivo também.